E você falou que você cresceu em Carmópolis, é isso? Sim. Você cresceu lá, nasceu e Minha cresceu lá. cidade, ela fica a 120 quilômetros de BH. Ela tem 17 mil habitantes. É uma cidade muito pequena. E 60%, 70% é rural. Então tem a pracinha, uma rua, e tudo em volta são os povoados. Então meu pai nasceu num povoado, minha mãe nasceu em outro, eles se casaram. E aí, quando meu pai foi procurar emprego, ele foi ser office boy em Belo Horizonte. Na verdade, ele conseguiu um emprego na região metropolitana de BH, Contagem. Aí, depois de uns anos, a gente começou a morar em Contagem. Hoje ele é contador, ele tem um escritório de contabilidade e minha mãe é professora do estado aposentada. Na verdade, meu pai, assim, ele primeiro fez história, depois ele fez direito e contábeis. E hoje ele trabalha nessa área tributária. E minha mãe fez ciências biológicas e era concursada do estado, dava aula do 6º ao 9º ano. E ela se aposentou. E meu pai, assim, como é o primeiro curso que eles faziam na minha cidade era tudo professor. Então, meu pai é professor de história, tenho 3 tias de matemática, tenho um tio de física, uma de português, e todo mundo é professor, entendeu? Na minha família. É uma família inteira de professores. Aí você falou, não quero ir pra esse lado. Não, na verdade, eu sempre quis ser muito artista, assim. Sabe? Sem ter noção do que era o mundo artístico e do que é arte, né? Mas aí, como a educação lá em casa era muito rígida, o meu pai, tanto que eu sou advogada e minha irmã é médica. Só tinha essas duas opções. Tenho uma irmã só. Eu perdi 2, mas somos só nós duas. E aí, a minha irmã e eu, a gente nunca se atreveu a seguir outra profissão. Tipo, se eu falasse com meu pai assim, pai, eu vou fazer ciências políticas. Eu vou fazer marketing. Ele fala, você tá louca, isso não é curso, isso você vai ficar desempregada, e que não sei o quê, e tudo mais. Então, eu fui para esse caminho do direito, e a minha irmã da medicina. E tá tentando fazer residência de psiquiatria agora. Mas a minha irmã é bem vocacionada na área dela, assim. Eu amo direito. Sou super realizada com direito. Era o que você fazia antes eu gostava, de ir pro reality, né? Mas, assim, era uma realização diferente da que eu tenho hoje. Eu não era tão prazeroso, sabe? Hoje eu tenho mais prazer nas minhas coisas, assim. Não era que você estava insatisfeita, não, você estava satisfeita. Estava satisfeita. Mas hoje você é muito mais feliz na profissão que você tá. Muito mais feliz. Apesar de ser muito mais difícil, né? E aí você se formou em Belo Horizonte? Eu me formei na Milton Campos, Faculdade de Direito Milton Campos, que é uma faculdade famosa, muito né? difícil, cara. Tanto que eu passei na prova da ordem e fiquei presa na faculdade. Eu ficava com medo de não formar. De tão difícil que era. E aí, eu formei nessa faculdade lá, que fica em Nova Lima também, região metropolitana de BH. E eu trabalhava na área tributária desde o 2º período de faculdade. Então, eu trabalhei no Azevedo 7 Advogados. Depois, eu fui para Deloitte, que é uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo. E aí, quando eu fui pro Big Brother, eu me inscrevi, eu já ia me tornar assistente 3. Lá tem um plano de carreira, eu entrei como assistente 1, assistente 2, eu ia me tornar assistente 3. Mas aí, como a gente viajava muito, eu tinha tirado licença não remunerada do trabalho para passar na prova da ordem, para estudar para a prova da ordem, que eu passei na primeira etapa. Aí eu avisei lá no escritório, falei, gente, eu tenho que garantir, vou estudar para a segunda etapa. Aí eu tava de licença não remunerada. Aí depois que eu ganhei o Big Brother, eles me ligaram para eu voltar. Caramba! Mas aí eu não voltei mais. Você fez na segunda etapa tributário? Não, eu fiz trabalho. Porque eu não ia seguir trabalho, mas eu tava presa na faculdade numa matéria de trabalho, que é prática 3. Aí eu falei, eu não vou ficar estudando uma coisa pra faculdade e uma coisa pra prova. Vou estudar uma coisa só. Aí fiz trabalho, mas na segunda etapa eu tirei quase total, assim. Na primeira etapa eu fui super mal. Tirei a pinta, assim, pra passar, que é fechada, né? Mas tá ótimo. Mas tá ótimo. E a segunda eu tirei quase total na prova. Foi muito bem. Muito bem, graças a Deus.